Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Escalação do Palmeiras: poupados na Libertadores retornam contra Red Bull Bragantino. Após ativação no Centro de Excelência, o elenco palestrino foi a campo e realizou atividades técnicas. Na sequência, houve um trabalho de cruzamentos e finalizações e, por fim, um descontraído recreativo. Em transição física, o zagueiro Mikael e o atacante Bruno Rodrigues participaram de parte das movimentações com o grupo. Poupados na vitória por 2-0 sobre o Bolívar na última quinta-feira, Estevão, Paulinho e Gustavo Gomes participaram normalmente das atividades e estão à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira. Dessa forma, uma provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Red Bull Bragantino tem o Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piqueres, Martínez, Richard Rios e Estevão, Felipe Anderson, Facundo Torres e Vitor Roque. Por ter sido expulso contra o São Paulo na última rodada, Abel Ferreira será desfalque no banco de reservas. O auxiliar João Martins deve comandar a equipe na beira do gramado. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Vai decidir os jogos de mata-mata em casa. Agora o foco é no Campeonato Brasileiro. O intervalo entre a última partida, que foi contra o Bolívar, e a próxima, que será diante do Bragantino, é realmente muito curto. O jogo vai acontecer no próximo domingo e depois do jogo contra a equipe boliviana, o técnico Abel Ferreira voltou a criticar o calendário da temporada. Sexta recuperação no sábado, que ainda os jogadores que jogaram estão em recuperação. Que tempo eu vou ter para treinar o Bragantino? Portanto, e o Bragantino está há uma semana, olha, Palmeiras joga assim, 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 treinamos terça, treinamos quarta, treinamos quinta a preparar o jogo contra o Palmeiras. É o que vai acontecer. Vocês vão ver uma equipa do Bragantino super competitiva, não é? Super motivada, que fez um paulista e agora está a lutar para o título como nós. É isto, o futebol brasileiro é assim. Satisfeito ou não, o Verdão segue exatamente o cronograma descrito pelo técnico Abel Ferreira. A sexta-feira, portanto, como de costume, foi marcada por um treino regenerativo com aqueles atletas que jogaram por mais tempo contra o Bolívar e os demais participaram de um trabalho tático. Uma novidade neste treino foi a participação do Mikael, o zagueiro que está em transição física, fez uma parte das atividades com o restante do grupo, o que indica que ele está muito próximo de um retorno, o zagueiro alviverde, que vem ganhando cada vez mais espaço com o técnico Abel Ferreira. Por falar em retorno, em recuperação de jogadores, o Rafael Veiga, que se recuperou de uma luxação no ombro sofrida no início de abril, vem ganhando mais tempo, mais minutos no início deste mês em várias oportunidades, entre elas no duelo contra o Bolívar. O Veiga falou à assessoria do Palmeiras sobre esse momento, esse início de temporada bastante conturbado e também sobre a alegria em estar de volta. Agora, mais do que nunca, eu estou bastante confiante, nesse retorno e estou bastante motivado também e ver o Palmeiras ganhando os jogos com uma sequência incrível, todo mundo performando muito bem, próximo de um campeonato tão importante, é um motivo de muita alegria porque nosso objetivo aqui sempre foi estar cada vez mais preparado para chegar ainda mais inteiro, e todo mundo pronto para o Mundial. Vale destacar que depois da partida contra o Bolívar, o Veiga chegou a uma marca bastante expressiva, se firmando ainda mais como ídolo do Verdão, tendo completado 200 vitórias com a camisa alviverde. O próprio Palmeiras vai atrás de mais uma vitória neste Campeonato Brasileiro no duelo contra o Bragantino. A estratégia que vai ser utilizada pelo técnico Abel Ferreira deve ser a mesma que vem usada até aqui, a de rodízio de jogadores. Gestão da energia para jogar com a máxima força. E daqui a 2 dias vamos ter que fazer igual. O duelo contra o Bragantino, em que o Palmeiras vai fazer essa gestão de energia, representa uma briga direta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Palmeiras está no topo com 19 pontos, na sequência vem o Flamengo e na terceira posição está o time de Bragança Paulista com 17 pontos. O Palmeiras entra em campo neste domingo, fora de casa contra o Bragantino, fazendo rodízio de elenco e tentando se manter na liderança do Brasileirão. E o Bragantino tem a chance de assumir o primeiro lugar do campeonato. A diferença para o Palmeiras é de apenas 2 pontos.
O time de Bragança Paulista volta a campo neste domingo para tentar assumir a ponta da tabela, mas é claro que para isso acontecer vai ter que primeiro vencer o Palmeiras e depois contar com os tropeços de Flamengo e Cruzeiro. O Bragantino está com 17 pontos, é o terceiro colocado, enquanto que o adversário deste final de semana, o time de Abel Ferreira, está com 19. O Braga, que vinha de 5 vitórias, teve a sequência interrompida pelo Grêmio. Mesmo vivendo este bom momento dentro do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Seabra entende que os desafios irão aumentar daqui para frente e que a equipe terá que conviver com a pressão que virá dos adversários. A gente entende esse momento como parte de um processo que já resulta de algumas posturas e práticas que a gente vem exercendo ao longo do tempo, mas que ainda é um momento que faz parte de um processo maior, que é a própria temporada, e a gente sabe que é muito difícil você manter uma regularidade de só vitória, 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 um empate fora de casa, vitória, vitória. O campeonato é muito difícil e as circunstâncias da própria competição mudam muito, né? O que a gente tem que fazer é trabalhar na excelência, como a gente vem trabalhando, buscando melhorar o nosso desempenho, o nosso rendimento a cada dia. E isso só depende da gente. Para enfrentar o time do Allianz Parque, o técnico do Massa Bruta terá apenas um desfalque. Mosqueira continua no departamento médico. A dúvida fica no ataque. Quem irá começar jogando? Vinicinho, que já vem sendo titular, ou Isidro Pita, que marcou nos finais das 2 últimas partidas? Salvador vai ferver De mais um uruguaio pintar no Palmeiras. Informação que vem do Uruguai, de um jornalista chamado Martim Charqueiro, dá conta de que o Verdão tem negociações em andamento por Brian Rodrigues, atacante de lado, 24 anos, uruguaio, que chegaria para metade do ano para o lugar de Estevão. Torcedor do Vasco vai se lembrar do Brian Rodrigues. Foram várias as negociações entre Vasco e América do México desde a temporada passada. Em todos os momentos o América sempre dificultou o negócio, por entender que o Brian Rodrigues tem papel importante dentro do elenco. Na última vez que conversaram, o América disse que só o venderia por 100% dos direitos econômicos e a um custo de 10 milhões de dólares. Fato que afastou o Vasco de qualquer tipo de negociação. Segundo Martim Charqueiro, que é o jornalista uruguaio que trouxe essa notícia, o representante do atleta está em São Paulo, discutindo detalhes de uma proposta que será formulada em breve ao América do México. O Palmeiras gostaria de ter o jogador já para a disputa do Super Mundial de Clubes. Tentei contato com o representante do Brian Rodrigues para atualizar vocês, não obtive qualquer atualização. Assim que conseguir, trago novidades. Problema. O Abel também, na coletiva dele, falou a mesma coisa ontem. O Palmeiras venceu seu jogo jogando do mesmo jeito que o Abel falou que ia fazer, quer dizer, não tirando o pé do acelerador, né? Vou colocar, foi logo no começo. Palmeiras já classificado, Palmeiras com 4 vitórias em 4 jogos, vai pegar o Bolívar nesse calendário que a gente tem, e o Palmeiras vai lá e vence o jogo, 2-0. O Abel tinha dito, quando perguntaram para ele se ele ia usar time reserva, ele falou, nem pensar, não vou tirar o pé do acelerador. E eu comentei isso aqui na live e falei, por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe. Ele sabe como as coisas funcionam. Então é assim, digamos que ele tirasse o pé do acelerador, que ele colocasse um time ainda mais mexido do que o normal e ele empatasse em 0-0 com o Bolívar. Aí chega no fim de semana, ele também, sei lá, perde de 1-0 no Campeonato Brasileiro num acidente, uma bola parada no último minuto, e no outro jogo, o último da Libertadores, ele também empata. O que iam falar? Conta pra mim, chat. O que iam falar do Palmeiras do Abel se isso acontecesse? Iam falar, dane-se, ele está em primeiro lugar lá do grupo dele, já está classificado e ele está certo? Ou eu falar, acendeu o alerta. Luz amarela acende no Palmeiras. 3 jogos sem vitória, mostra deficiências às vésperas do Mundial. Ah, se eu não sei. Vocês sabem, é assim que funciona. O que acontece? Aí ele tem que jogar com o time dele, quase titular, assim, mesclou também, mas de novo, o Palmeiras está muito bem treinado, o Palmeiras está com um time que, com o estalar de dedos do Abel, vai de um 4-4-2 para um 4-3-3, para um 3-5-2, ele sabe o que ele está fazendo, o time tem fluidez. Quando sai um jogador e entra outro, o time continua fazendo a mesma coisa e jogando com intensidade. Mas queriam demitir o Abel no Paulista.
né, os resultadistas, esses mesmos que hoje, se o Abel tivesse empatado esse jogo aí, iam estar falando, acende o alerta, queriam demitir ele no Paulista. O Abel, inclusive, não esqueceu, tá? Fizemos apenas aquilo que nos competia, que era ganhar em casa. Eu entendo que parece tudo fácil, né? Parece que o que o Palmeiras faz é fácil, mas não me esqueço das críticas que vocês fizeram, não me esqueço o que é que aconteceu a seguir ao jogo do Corinthians. E, portanto, Peraí, aqui... Abel, não. Vocês, quem, cara pálida? Eu não. Teve gente que sim, nós aqui não. Nós não. Inclusive, quando tinha torcedor do Palmeiras aqui falando fora Abel, eu entro na brincadeira, mas não, sério eu nunca falei fora Abel. E portanto, aqui é assim que funciona, já disse isso aos jogadores. Aqui, uma semana o treinador é um espetacular, na outra semana, 20 minutos de jogo estão a chamar burro ao treinador, estão a chamar pardal ao treinador. Isto é cultura de futebol. Aqui numa semana chamam bagre a jogadores, na semana seguinte estão a pedir para ir ao internacional, estão a pedir para ser internacional. Isto aqui é a cultura de futebol. Um clube, uma semana está bem, ganha 3 ou 4 jogos seguidos, a seguir perde um jogo em casa com uma equipa mais fraca. Aí, ó. Já é um clube que não presta, já é uma direção que não presta. Isto é a cultura do futebol que nós temos. Para não falar noutras coisas que acontecem, que nós ficamos tristes e lamentamos, porque isso é a imagem do futebol brasileiro. E nós, ele está falando de organizada, os jogadores, vocês e quem manda no futebol brasileiro têm que escolher que imagem querem passar do futebol brasileiro, que para mim tem um potencial imenso, mas que nem todos estamos na mesma sintonia, nem todos queremos o mesmo. Um treinador que é burro hoje e que está em final de ciclo, como disseram a mim, passado 3 semanas ou 4, está em final de ciclo porque estou há 7 ou 8, eu vou perder e ganhar como os outros. Caraca. É isto que nós queremos para o nosso futebol? Mas essa responsabilidade não é minha. Não, é nossa. É dos torcedores e é da imprensa também. A imprensa também faz parte do mercado de futebol. A gente também fala de um produto, né? E é exatamente, acho que esse é o problema, porque a manchete crise e a manchete brilhante, melhor Palmeiras de todos os tempos, ela dá mais clique, né? É muito mais fácil você ir para esses dois extremos do que às vezes você achar um caminho do meio ali mais monótono e seguir sua vida. Então eles têm razão de reclamar, porque a gente tem uma tendência a espetacularizar coisas que não deveriam ser espetacularizadas naquele momento, né? A crítica é válida, não está propondo o jogo, não está jogando bem, mas contribuir para um treinador cair é a de pirona que eu falei do futebol nacional. E você facilita a pauta. Porque eu fazia o Globo Esporte de segunda a sábado. Terça-feira era dia duro, já falei para vocês. Terça-feira era complicado. Qual era o sonho do jornalista médio esportivo na terça-feira? Um muro pichado. Graças a Deus, picharam um muro. Repare o tesão que a mídia esportiva tem em muro pichado. Qual é a justificativa, lógica e editorial, de você colocar na sua capa um muro pichado? Não tem. Se você for para pensar, não deveria mostrar um muro pichado. O muro pichado é vandalismo, é crime. Muro pichado. Não deveria estar lá. De uma torcida de 30 milhões de torcedores, 2 saem de casa para pichar o muro e você, pimba, bota na capa. Os outros 29 milhões estavam dormindo. Mas, cara, 2 caras saíram, 30 milhões e pouco, 2 caras saíram para pichar o muro lá e a gente, pimba, capa. Por quê? Porque é fácil, é mole. Gera urgência, gera crise, gera sentimentos, entendeu? E aí, que moleza a pauta, moleza. Derrubar treinador, caiu um treinador, graças a Deus, minha pauta está resolvida. Acende alerta, entendeu? Minha pauta está resolvida. Eles têm razão de reclamar. O Mano tem razão de reclamar. O Abel tem razão de reclamar. O Palmeiras termina o ano passado, não estava jogando bem, teve uma queda de rendimento, normal, vai acontecer, certo? Aí depois tem pouquíssimos dias de pré-temporada, tem um começo de ano mais sofrido, porque teve pouquíssimos dias de pré-temporada, vai tentando se arrumar. Aquela final de Paulista foi atípica, jogo de mata-mata. Se você pega o primeiro jogo, Palmeiras amassa o Corinthians, depois o Yuri acha um gol no final, acontece futebol. E no segundo jogo, cara, o Veiga perdeu um pênalti. Dá para derrubar um treinador por causa disso? Vocês queriam derrubar um treinador por causa disso? Vocês queriam falar que era um fim de ciclo porque um cara perdeu um pênalti e o Yuri achou um gol num mata-mata, que é futebol, num clássico, as coisas acontecem, você vai ganhar e vai perder. Mas é muito mais fácil gerar a crise
do que falar, pô, o futebol é assim mesmo, vamos desfrutar do jogo, vamos falar, nossa, que loucura é o mata-mata, quanta emoção, que gostoso. Não, a gente às vezes deixa de lado o sentimento, a emoção do negócio para tentar criar algo negativo, porque você vai gerar engajamento com um negócio negativo muito mais do que só olhar o jogo e falar, caramba, aconteceu, uau, mata-mata, vida que segue. Então, cara, graças a Deus aqui a gente não caiu. Não tem barulho do Casares, não tem barulho do Belmonte, nada, ninguém fala nada. Vocês viram o lance de pênalti em cima do Luciano? O lance que o árbitro e o VAR, né, deram pênalti em cima do Luciano? Absurdo. Mas também é o que eu falo. Olha o que acontece com a CBF. Olha o que está acontecendo na CBF. Reflete. Reflete nos árbitros, reflete no nosso futebol. É brincadeira, mas eu queria ver nota do São Paulo, o presidente do São Paulo fazendo barulho, o diretor lá, o Belmonte, que fala pra caramba, né? Cara, não, e aí os caras ainda metem o Palmeiras na reclamação, né? Isso por parte dos gremistas. Agora falando do lado do Grêmio, que foi prejudicado, né? E aí o lateral do Grêmio, o Marlon, ele detonou a CBF e ainda disse que se o Abel reclama, as ideias, cara. Se o Abel reclama e se na próxima rodada tem uma dúvida, tem pênalti marcado pro Palmeiras. Da onde que esse cara tirou isso, velho? Os erros acontecem, pró-Palmeiras, contra o Palmeiras, pró-Grêmio, contra o Grêmio. Eles estão reclamando bastante aí de erros nos últimos 30 dias, pelo que eu vi, né? Uma nota aí do Grêmio. Erros em vários jogos aí. O Abel tá suspenso, meu amigo. O Abel foi expulso no último jogo, caso você não saiba. O Abel foi expulso no último jogo por reclamar, se eu não me engano, de um cartão amarelo, hein? De um cartão amarelo que era para ter sido dado para um jogador do São Paulo. Jogador de São Paulo? Me ajudem aí. Foi expulso. Então isso, cara, criou uma narrativa aí que o Palmeiras tá forte nos bastidores, o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo, o Palmeiras é ajudado. Não tem essa. Hoje, sabe quem que vai apitar o jogo do Palmeiras? Bragantino e Palmeiras, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, valendo aí a permanência, né, na liderança. O Palmeiras pode perder, enfim. O Bragantino buscando também. O Flamengo interessado nesse jogo. Eles colocaram o árbitro flamenguista, tem foto dele com camisa do Flamengo e tudo. Marcelo de Lima Henrique vai apitar o jogo do Palmeiras hoje. Vamos ver, hein? Vamos ver. É bom os caras não caírem nessa narrativa, não, porque isso não procede. Tem clube que vai ser beneficiado em uma rodada, tem clube que vai ser... Os erros acontecem para todos os lados, mas tem que envolver o Palmeiras, né? Meu Deus do céu, deve ser porque o Grêmio tá lá embaixo e o Palmeiras está lá em cima. E hoje tem Palmeiras e Bragantino, Bragantino e Palmeiras, jogo só do Premier às 6h30 da tarde, valendo a liderança aí do Brasileirão. E no mesmo horário, lá no Rio de Janeiro, Botafogo e Flamengo no Maracanã. Torcer, claro, aí para uma vitória do Palmeiras hoje e um empate lá no Rio de Janeiro, tá ótimo, né? Para a gente poder continuar aí com uma folguinha na liderança do Brasileirão de 2025. Palmeiras terá novidade aí, pelo menos, né? De acordo com as informações, tá? Teremos à disposição hoje Estevão, Paulinho e Gomes. Agora resta saber se vão iniciar entre os titulares, tá? 3 retornos aí em relação à última partida contra o Bolívar. Eu projetei aqui um Palmeiras para trazer para vocês, como a gente sempre faz, tá? E assim, hoje a equipe vai ser comandada por João Martins, porque o Abel está suspenso, aliás, não só desse jogo, não comanda a equipe nesse contra o Bragantino e nem no próximo contra o Flamengo, tá? Um provável Palmeiras aí para logo mais, tem o Everton, Gia, isso com base também nas últimas atividades aí antes de encarar o Bragantino. O Everton, Gia, Gomes, Murilo ou Fux,
e Piquerez, Emiliano Martinez, Richard Rios e Felipe Anderson, Estevão, Facundo e Vitor Roque, nesse provável aí, nesse time que trabalhou, né, boa parte aí dos últimos treinos, temos o Estevão e o Gomes entre os titulares, tá? De acordo com José Félix Dias, do jornal Marca da Espanha, Cristiano Ronaldo ainda não renovou seu contrato com o Al Nassr e está em contato com um grande clube brasileiro. Recentemente, Cristiano Ronaldo teve seu nome ligado ao Palmeiras, porém, a Leila desmentiu. Será que ela fez isso, né, para poder despistar, para poder, né, não ficarem falando? O que você acha, torcedor palmeirense? Eles já desmentiram também bastante coisa, né? E eu até falava aqui, gente, não dá para acreditar em tudo que dirigente de futebol fala. Vocês viram aí, a Leila falou uma coisa e aconteceu outra, né? Será que tem algo com a Sociedade Esportiva Palmeiras realmente, hein? O jornal ainda destaca que a proposta que Cristiano Ronaldo recebeu foi grande, por isso travou as conversas de renovação contratual nos últimos dias. Já pensou, hein? Cristiano Ronaldo pintando aí para disputar o Mundial de Clubes com a camisa do Verdão? Seria algo magnífico, hein? Algo realmente para abalar aí as estruturas do futebol brasileiro. Seria, acho que o maior negócio, assim, né? Principalmente midiático da história do Verdão. Giai falou em uma entrevista exclusiva ao UOL para o Flávio Latif sobre várias coisas e separei um trecho aqui. Eita, disparou até a sirene aqui, é carro de polícia e ambulância, hein? Vamos ver, vamos esperar passar. Ixi, é bombeiro, cara. Nossa senhora, complicado, hein? Mas enfim, vamos seguir aqui. Não vou fazer a edição desse vídeo, tá? Então peço desculpas. Vamos dar sequência aqui, porque o Giai falou sobre várias coisas ao UOL, né, ao Flávio Latif. Eu separei um trecho onde ele fala aí desse possível interesse da Roma. Nós até trouxemos aqui para o canal. O lateral disse que mantém o foco no Palmeiras para fazer o seu trabalho da melhor forma, pois foi difícil a adaptação e conseguir a confiança para hoje ser titular. Ele destacou também muito a sua família, né, por estar ali ao lado dele, apoiando. Pô, hoje o Giai é titular absoluto, não dá para tirar o cara do time. É incontestável aí a titularidade do lateral argentino. E nós falamos, né, a Roma já entrou em contato com o Palmeiras para poder consultar aí a situação do Giai. O Palmeiras, óbvio, não tem interesse em negociá-lo, mas é aquilo, né, torcedor palmeirense? A gente sabe, quando vem jogador jovem assim, ainda mais que quando ele estava lá no São Lourenço, já tinham clubes europeus interessados nele, né? Então a gente sabe, Palmeiras venceu a concorrência ali dos europeus momentaneamente, mas a gente sabe, o cara jovem tem o desejo, óbvio, de atuar no futebol europeu, vai ficar muito tempo aqui no Palmeiras não. Não vai ser fácil o Palmeiras segurar por muito tempo não, né? Deve fazer aí, sei lá, mais uma temporada aí com o Verdão, e olhe lá, hein? E olhe lá. E aí o Palmeiras vai ter que negociá-lo, mas enfim, a gente espera que seja por uma boa quantia, e isso o Palmeiras sabe fazer bem. Cristiano Ronaldo quer disputar o Super Mundial de Clubes e pode acertar com o clube brasileiro. Cristiano Ronaldo vai jogar no Brasil? Já imaginou essa contratação no Flamengo? Um dos principais assuntos nos últimos dias é sobre o futuro de Cristiano Ronaldo. Afinal, o craque português ainda não renovou o seu contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita. Depois de ter sido especulado no Palmeiras, muitos torcedores do rubro-negro que queria fechar com Wesley apontam que o destino do astro seria o futebol brasileiro. E isso realmente pode estar acontecendo. Isso porque tudo indica que Cristiano Ronaldo está em contato com um grande clube brasileiro, de olho na disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Super Mundial. De acordo com as informações do jornalista Félix Dias, do jornal Marca, o craque português estaria vendo com bons olhares a sua chegada a um clube brasileiro ainda em 2025. Vale destacar que o foco de Cristiano Ronaldo é a disputa do Super Mundial, ou seja, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras poderiam acertar a chegada do craque. Recentemente, o astro teve o seu nome vinculado ao Palmeiras.
No entanto, a presidente Leila Pereira brincou com a situação e negou qualquer negociação com o jogador. Inventam uns absurdos. Imagina se eu, a presidente do Palmeiras, tiver que ficar desmentindo coisas toda hora. Gente, não é verdade. Quem falou isso está mentindo. Eu sou a presidente do Palmeiras, disse. E você, torcedor? O que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.